Ora, a ideia de continuidade em si é uma coisa muito simples. Por exemplo, você vai arremessar essa bola de basquete, se você for bom aí no basquete, então você vai acertar essa cesta, né? Logo de primeira. Mas enfim, quando você arremessa a bola de basquete, ela descreve uma trajetória. Então ela faz aqui uma trajetória até cair na cesta. E essa trajetória que é descrita quando você lança essa bola é o que nós chamamos de uma trajetória contínua. Por exemplo, você não vai arremessar essa bola e ela vai fazer essa trajetória. Quando chegar aqui, vamos dizer, nesse ponto, ela desaparece, aparece aqui em cima e aí continua o seu movimento até cair na cesta. Isso não vai acontecer. Você arremessar a bola, a não ser que fosse o Doutor Estranho abrindo aqueles portais assim, eu sei lá. Abre um portal aqui, aí abre outro aqui, a bola entra aqui, sai aqui. Isso não existe, isso só existe no universo da Marvel, né? Na realidade, se você joga essa bola até essa cesta, a sua trajetória até acertar a cesta é uma trajetória contínua, ou seja, não há interrupções. A bola não chega num determinado ponto, desaparece e aparece em outro para cair na cesta. Não. Essa trajetória é uma trajetória contínua. Então essa é a ideia de continuidade. É você ter uma curva. Sei lá, você está falando aí do gráfico de uma determinada função. Aí tu vai traçar o gráfico. Então é a ideia de você traçar o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. Isso seria, obviamente, a ideia de uma curva contínua. Isso aqui é a ideia de continuidade. Não há interrupções nessa trajetória, não há interrupções nessa trajetória aqui. Então, quando a gente fala de continuidade do gráfico de uma função, como essa curva dessa figura, obviamente, se você olhar para essa que apareceu agora, você estará diante de uma curva, uma trajetória que não é contínua. Tudo bem, se você for traçar aqui, ó, você começa aqui no 1, aí você faz essa trajetória até chegar nesse pontinho aqui embaixo. Para você continuar seu desenho, você tem que tirar o lápis, marcar aqui em cima, faz essa trajetória aqui, que é uma trajetória contínua, só esse pedacinho, ó. Depois tira o pincel, o lápis, né? Aí marca esse pontinho, tira novamente, aí faz essa outra trajetória que é contínua e aqui no final você tira para marcar esse ponto. Então assim, no geral, saindo aqui de 0 até 4, você não fez aqui uma trajetória contínua. Essa curva teve várias quebras, várias interrupções. Tudo bem, isso eu creio que todo mundo já entendeu. A pergunta é: o que isso tem a ver com limite? Esse negócio de o gráfico sofrer interrupções, do gráfico sofrer quebras, isso tem alguma coisa a ver com o limite de uma função? Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, vamos dizer que aqui é 1/2, e isso aqui é o gráfico, vamos botar aqui y igual a f de x, esse gráfico aí de vermelho, né? Aí se você considerar o limite da função f de x quando x tende a 1/2, o que é que eu posso dizer aqui, olhando para o gráfico dessa função? Você olha aqui para 1/2 e a imagem de 1/2 seria esse ponto aqui, que parece que é 1/2 também, certamente é 1/2, mas o que a gente observa é que dá para calcular o limite quando x tende a 1/2. Se você se aproxima tanto pela direita quanto pela esquerda, a imagem vai estar se aproximando desse pontinho aqui, que também é 1/2. Ou seja, isso aqui vai ser f de 1/2.
que nesse caso é 1/2, né? Eu podia ter colocado outro valor, né? Sei lá, se eu colocar aqui x tendendo a 1/4, aí você bate aqui em cima, vem para cá, e o limite, por exemplo, se eu botasse 1/4, o limite quando x tende a 1/4 seria igual a f de 1/4. É aquele limite que você calcula substituindo o x pelo valor para o qual ele está tendendo. Interessante que você consegue calcular o limite dessa forma em qualquer ponto que esteja dentro dessa trajetória que a gente conseguiu traçar de forma contínua. Agora, se você analisar nessa figura o limite quando x tende a 1 de f de x, aí você observa o seguinte, ó, se a gente se aproxima de 1 pela esquerda, a imagem da função está se aproximando de 0. Agora, se você se aproxima pela direita, ó, pega um valor aqui à direita, a imagem está perto de 1. Quer dizer, assim, se você pegasse, ó, pela esquerda, esse limite é 0. E se você pegar o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, isso aqui é igual a 1. Quer dizer o seguinte, que o limite de f de x quando x tende a 1, esse limite não existe. Olha que coisa interessante. O limite não existe aqui, nesse ponto, que foi um ponto onde aconteceu a interrupção da continuidade. A curva vinha contínua, aqui eu tive que tirar o lápis do papel para continuar traçando a trajetória. Então, nesse ponto onde houve uma quebra, o limite não existe. Olha esses pontos aqui, onde não acontece interrupção do gráfico. O limite existe e era igual a f de 1/2, né? Por exemplo, aqui. Mas nessa quebra aconteceu esse fato interessante, né? Vamos analisar o próximo. Já quando x tende a 2, ó, o limite de f de x quando x tende a 2, se você se aproxima pela esquerda ou pela direita, as imagens vão estar próximas de 1. Então esse limite é igual a 1. Mas só que aqui nesse ponto houve uma quebra também na trajetória. Você vinha aqui com uma trajetória contínua e aqui você tira o pincel, marca esse pontinho e depois continua. O que aconteceu aqui? O limite, diferente do outro caso, esse limite não existe. Mas agora o limite existe. O limite é igual a 1. Agora, diferente desse primeiro caso, ó, nesse primeiro caso o limite existe e é igual a f de 1/2. Aqui ele existe, mas quem é f de 2? Quem é f de 2? F de 2 aqui é 2. Ó. Então o fato é que esse limite é 1, mas ele é diferente de f de 2. É aquele tipo de limite que, quando você vai calcular e você quer substituir o x por esse valor, não dá certo. Não funciona. E você tem que ir para uma outra estratégia, fazer uma fatoração. Às vezes tem um fator comum para tu cancelar, chegar numa expressão que dá para substituir. Enfim, não dá para substituir o x por 2. Ó. Interessante, né? Houve uma quebra no gráfico dessa função. E aí você continua com uma trajetória contínua. Ó. Em qualquer ponto aqui entre 2 e 4, se você fosse calcular o limite daria f da função. F da função não, f do ponto, né? Se você pegasse o 3 aqui, aí você for calcular o limite de f de x quando x tende a 3. Por exemplo, ele dá 2, né? E 2 é f de 3 nessa figura. Já no 4, x tende a 4. Interessante que só dá para atender a 4 pela esquerda, não dá para atender pela direita, porque não tem nada lá na direita de 4. Mas enfim, quando x tende a 4 pela esquerda, esse limite é 1. Mas 1 é diferente de f de 4, porque f de 4 aqui é 1/2. Ora, então, esse exemplozinho aqui, bem simples, ele nos sugere o que é a
continuidade de uma função em um ponto. Isso tem tudo a ver com limite. Então, veja o que nós constatamos aqui com o gráfico da função y igual a f de x. Vamos colocar isso de forma organizada na seguinte definição. Uma função y igual a f de x, ela vai ser contínua em um ponto, x igual a c. Como a gente estava fazendo aqui, a gente analisou em pontos específicos aqui, em 1/2, em 1, em 2, em 3, em 4, né? Então, ela é contínua em x igual a c quando a primeira coisa que deve acontecer, como a gente viu aqui, ó, limite de f de x quando x tende a 1/2. Isso aqui deu f de 1/2, onde ela era contínua. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é que a função tem que estar definida no ponto. Ou seja, f de c existe. É diferente de quando você está falando de limite de f de x quando x tende a c, que tu disse que isso é um L, né? Lembra, nós estamos interessados em valores de x suficientemente próximos de c. Não precisa que a função esteja definida em c, quando você está falando pura e simplesmente de limite. Mas quando você vai falar de continuidade, a primeira exigência é a função tem que estar definida no ponto que você está analisando, em x igual a c. A segunda coisa que deve acontecer, o que é que está envolvido aqui nessa expressão onde a gente viu que a trajetória era contínua? Você tem um limite. Quando x tende àquele valor que tu está analisando. Quer dizer que o limite de f de x, quando x tende a c, existe. Tem que ter esse limite. E a terceira coisa que deve acontecer, a função está definida naquele ponto, tem um limite quando x tende àquele ponto da tua função, e esse limite tem que ser igual a f aplicado àquele ponto. É aquela história de tu vai calcular o limite e substitui o x pelo valor de c. Na verdade, a gente já estava, de certa forma, trabalhando com continuidade. Só não tinha dito isso, né? Só não tinha formalizado essa ideia. Mas é isso. Ó. O limite de f de x quando x tende a c tem que ser igual a f de c. Então, uma função é contínua num ponto, x igual a c, quando essas três condições acontecerem, forem satisfeitas. As três. Se uma delas falhar, aí a função não é contínua naquele ponto e o gráfico da função vai sofrer uma interrupção na sua trajetória. Vai ter uma quebra. Aqui, ó. Limite não existe, ó. Quando x tende a 1. Houve uma quebra no gráfico da função. Esse aqui, o limite até que existe, ó. Quando você analisou, quando x estava tendendo a 2, ó. Porém, ele não foi igual a f de 2. Então, houve uma quebra no gráfico da função. Aqui também, mesma coisa. E é isso. Essa é a ideia de continuidade no ponto. Essa formiga que está aqui passeando na minha folha, ela está fazendo uma trajetória contínua, né? Também, né? Por exemplo, essa função, ela é contínua em x igual a 1. Temos número 1, f de 1 existe. Primeira coisa que você tem que fazer, o x é 1. Você está analisando a continuidade com esse c igual a 1. f de 1 existe? Existe, né? f de 1 é 4 menos 1 ao quadrado. Isso é raiz de 3. Primeira condição satisfeita. Segunda condição, o limite quando x tende a 1 de f de x. Esse limite existe? Ora, esse limite é o limite da raiz quadrada de 4 menos x quadrado quando x tende a 1. E pelas propriedades de limite que nós já estudamos, nós sabemos que isso é 4 menos 1 ao quadrado. É só substituir o x por 1. Nós já aprendemos isso nas aulas de limites. Então isso aqui é raiz de 3. E aí vocês já estão percebendo que, consequentemente, esse limite existe, ele é raiz de 3 e raiz de 3 é f de 1.
Ou seja, a nossa função f de x igual a raiz de 4 menos x ao quadrado é contínua em x igual a 1. Na verdade, a gente já sabe de aulas passadas que o domínio dessa função é o intervalo fechado em menos 2, fechado em 2. E nós temos a seguinte observação sobre a continuidade dessa função. Essa função ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, que é esse intervalo fechado em menos 2 e fechado em 2. Por exemplo, eu analisei aqui, isso aqui é esse intervalo, fechado em menos 2, fechado em 2. A gente analisou apenas aqui, ó, em x igual a 1. Nesse ponto, a gente viu que as três condições são satisfeitas, a função é contínua nesse ponto. Mas se você pegar qualquer ponto aqui dentro, essas três coisas vão ser satisfeitas. Essas três condições. Por isso que a função é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se você traçar o gráfico dessa função, se você aí lembra como é que é, aí você já constata facilmente essa continuidade em todos os pontos. Vamos colocar o gráfico da função bem aqui. Então, aí o gráfico, né, dessa função. E aí você deve estar se perguntando sobre essas condições nas extremidades. O gráfico é claro que é uma função contínua em todos os pontos do intervalo menos 2 até 2, porque para você traçar essa curva, você consegue fazer isso sem nenhuma interrupção no gráfico, saindo de menos 2 e chegando até em 2. Só que esses limites, quando são analisados aqui na extremidade, aí não faz sentido, por exemplo, eu chegar e perguntar a você quem é o limite de f de x quando x tende a 2. Isso aqui não faz sentido, porque à direita de 2 não tem ninguém. Só faz sentido isso. Do mesmo jeito aqui, né? Se eu fosse falar do limite quando x tende a menos 2, só faz sentido se for assim, pela direita. E isso não impede a continuidade nas extremidades. Você traça a curva e ela, no traçado, você está incluindo o ponto menos 2 e 2. Então a gente não poderia deixar de falar desses casos especiais nas extremidades. Né? Nessa definição que está aqui do lado, da continuidade em um ponto, tem uma coisa que está subentendida aqui, é que esse C ele pertence ao interior, vou colocar assim, interior do domínio de F. Ele é um ponto interior. Quer dizer, se o domínio de F for um intervalo aberto, ou melhor, for um intervalo fechado, essa definição ela só serve para o C no interior, não vale para C nas extremidades. Mas aí a gente vai abordar o caso da continuidade nas extremidades. A gente não poderia deixar de falar sobre isso, né? E na verdade é isso daqui, ó. É mais uma observação. Certo? Então, primeiro ponto. Y igual a f de x é contínua à esquerda de x igual a c quando as três condições são satisfeitas. Ó, f de c existe, esse limite existe, e esse limite é igual a f de c, só que a tendência para o x é pela esquerda. Por exemplo, essa função ela é contínua só à esquerda de 2. À direita não tem ninguém. Então, à esquerda de 2, essas três condições são satisfeitas, né? Então, a continuidade à direita, né? Analogamente, definimos a continuidade à direita de x igual a c. Como nesse caso aqui, ó. A função é contínua só à direita de menos 2. Então, você trocaria aqui esse menos por mais. A única diferença é essa. E como a função então é contínua em todos os pontos do seu domínio, não é? Contínua à direita nesse, contínua à esquerda nesse e contínua entre menos 2 e 2, então você diz que ela é contínua em todos os pontos. Resumindo, é isso que quer dizer
essa observação desse exemplo, essa observação aqui de baixo. Esse é exemplo 2, ó. A função f de x igual a 1 quando x é positivo e 0 quando x é negativo, ela não é contínua. Ela não é contínua em x igual a 0. Por quê? Porque se você olhar o limite quando x tende a 0 pela direita de f de x, esse limite dá quanto? Pela direita, a função é 1, né? Então isso é o limite de 1 quando x tende a 0 pela direita, que é igual a 1, e o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda x é menor do que 0, então a função é 0, né? Então isso aqui é 0. Né? Então ela não é contínua, pois esses dois limites laterais, o pela direita é 1 e pela esquerda é 0, ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 0, não existe. Então essa segunda condição aqui, ela falha, né? Essa condição ela é falha. Agora f de x ela é contínua à direita em x igual a 0. Por quê? Se você ver aqui f de 0 está definida, é igual a 1. Se você olhar aqui, número 2, o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. A gente já viu que isso aqui é igual a 1 e 1 é f de 0. Na verdade aqui eu já botei 2 e 3, né? São as três condições colocando aqui o mais no C. Então ela é contínua à direita em x igual a 0. As três condições foram satisfeitas. Porém, f de x não é contínua à esquerda. Ela não é contínua à esquerda em x igual a 0, pois quem deixa eu ver. Número 1, né? Se você for ver f de 0 é 1. Aqui, né? A gente já sabe, né? Número 2, você tem que ver o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda. Quando você tende a 0 pela esquerda, a gente já viu que isso aqui era 0. Só que 0 é diferente... Eita, a criança está animada ali. 0 é diferente de f de 0, né? Porque f de 0 é 1. Então ela não é contínua à esquerda. Não é contínua à esquerda. E aí você observa o seguinte, como é o gráfico dessa função? Essa função tem esse gráfico, né? Ó, ela é 0 quando x é negativo. Aí aqui tem uma bolinha aberta, né? E depois, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. E aqui ela é 1, bolinha fechada, quando x é maior do que 0. O gráfico mostra claramente que a função não é contínua na origem. A esquerda, em 0, ela também não é contínua. Agora a direita é contínua, né? É isso que esse exemplo veio nos trazer aqui. A figura está traduzindo perfeitamente o que a gente viu nas contas.